Eu tenho uma lembrança de jovem voltando para a igreja, 19 anos, e já naquele tempo, né? Começava a escola sabatina e tinha meia dúzia de gato pingado lá. Aí o pessoal vai chegando, vai chegando. E o nosso diretor de escola sabatina, o senhor alto, distinto, muito, até legal ele, né? A gente vai, quando vai conhecendo assim mais de perto. Mas toda a escola, todo o início da escola sabatina, ele dava um breve sermão sobre chegar atrasado. Mas a gente estava chegando cedo, estava ali. E eu me lembro que eu virei para minha mãe e disse assim: mãe, mas nós estamos aqui, nós chegamos na hora, né? Não precisava dessa observação. Talvez era melhor fazer no fim, né? Mas também não adianta. Não adianta. As pessoas precisam ser atraídas, né? Atraídas. E é por isso que nós temos essa... Né? Um Deus amoroso fomenta um povo amoroso. Né? Então, Deus é de natureza amorosa. Mas pastor, por que o senhor precisa falar tanto nisso? Porque a gente às vezes sabe na teoria. E a questão nossa é a prática. Saber que é assim. Quando você sabe qual é o caminho, qual é a direção, é naquele rumo que a gente vai e a gente faz uma... Eu gosto muito desse texto que um amigo me enviou. Olha, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Vai ser um método didático, é uma didática, não é? Olha, vale a pena repetir? Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando essas obras do Criador, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Quem é que faz a obra de transformação? O Espírito Santo. Mas o que nós precisamos? Qual é a nossa parte nesse processo? Principal parte: contemplar as cenas da natureza, as obras do Criador e estudá-las. Pesquisar, ir atrás, ler. Há muita informação disponível. Não faz muito tempo, você para tomar alguma informação tinha que ir numa biblioteca, tinha que comprar livros caros, né? Hoje você abre ali o Google, né? Que é, é a grande biblioteca mundial, e qualquer coisa que você põe ali, vem a informação, e a gente pode se deleitar com isso, né? E ver, né? Da obra de Deus. Essa é uma outra frase muito interessante, está no livro, se eu não me engano, é Ciência do Bom Viver. Um cristão que sabe amar é amável. Não é? É o melhor, ela está dizendo assim, o melhor testemunho que pode ser dado é um cristão que sabe amar e que é amável. E como é que se ama? No espírito de perdão, de mansidão, de misericórdia, de tolerância. Não é? É assim que se ama, né? Então, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Podemos interpretar isso agora? O que é que significa esse texto? Adorai o Senhor na beleza da santidade. O que é que significa? Adoração é comunhão, é relacionamento. Entre pessoas, nós chamamos de relacionamento, também chamamos de comunhão. Mas na relação com Deus, a gente diz adoração. Nos achegamos ao Senhor, nos relacionamos com Ele. E o que é que nos atrai, deve nos atrair nele? A sua natureza amorosa. E à medida que a gente mantém essa busca, essa interação, nós também vamos sendo transformados, né? À sua imagem e semelhança pelo poder do Espírito, né? Natureza amorosa. Olha lá. O mundo tem ocupado demais os nossos pensamentos, e o reino de Deus bem pouco. E ela continua: renunciando ao que poderia impedir de progredir em direção ao alto, o cristão revelará em sua vida diária
misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e o amor de Cristo. Essa é a ênfase, não é? O poder de uma vida mais elevada, mais pura e mais nobre é a nossa grande necessidade. Depois da vinda do Espírito Santo, os crentes se rejubilavam na graça da comunhão com os santos. Lembra do dia do Pentecostes? Olha o que diz a revelação. Eram amorosos, prestativos, abnegados e voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor à verdade. Então, quando a gente vê aquela descrição do derramamento do Espírito Santo, né? O dia do Pentecostes, o que é que foi na sequência? Foi isso aí. Né? Eles eram amorosos, prestativos, abnegados, voluntários em fazer qualquer sacrifício. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes havia ordenado. Por palavras e por altruísmo, procuravam fazer nascer esse amor em outros corações. Essa era a grande obra missionária, né? Não era uma obra missionária proselitista. De maneira geral, hoje, o nosso sistema é proselitista. É uma pessoa interessada, então eu vou dar agora uma série de estudos para ele. Estudos da doutrina. E aí vamos ensinar 10, 12, 15, 18 doutrinas para a pessoa. Não está errado. É isso mesmo que tem que fazer. Mas o que ele mais precisa é aprender do quê? De que tem um Deus amoroso, perdoador, misericordioso. Ontem eu falei ligeiramente sobre isso lá no batismo. Né? Para que serve a doutrina? Para que serve a doutrina? Já que doutrina não salva, né? Mas para que serve a doutrina? Para identificar quem é o verdadeiro Cristo. Esse é o papel da doutrina. Identificar quem é o verdadeiro Cristo. Aí a pessoa vai se relacionar com a pessoa de Cristo. Eu encontrei o Cristo verdadeiro. Né? Ele não vai se relacionar, entre aspas, com a doutrina. Doutrina é texto, né? É orientação. São mandamentos, são ordenanças. É o guia no caminho que você está andando, como deve se caminhar. Mas a gente se relaciona com uma pessoa. E essa pessoa é de natureza amorosa. E nesse relacionamento nós vamos ser transformados à sua imagem e semelhança. Né? Bom, o Sr. White fala da perda. O que aconteceu na igreja primitiva que se perdeu esse espírito da natureza amorosa? Olha o que ela fala. Pouco a pouco houve uma mudança. Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros, concentrando-se nos erros e dando lugar a severas críticas, perderam de vista o Salvador e seu amor. Irmãos, todos nós temos falhas. Todos. Se botarmos os olhos nos erros e nas falhas, bem, e foi o que aconteceu com eles. Não é? Tiraram os olhos do Salvador e colocaram nos seres humanos com seus defeitos. Tornaram-se estritos na observância de cerimônias exteriores e rigorosos na teoria, não é? Mais rigorosos na teoria do que na prática da fé. Que é o que matou o espírito da natureza amorosa. Né? Em zelo para condenar os outros, passavam por alto os seus próprios erros. Perderam o amor fraternal que havia Cristo ordenado que tivesse. E o que é mais triste, não tinham consciência dessa perda. Então tornaram-se zelosos. Então, agora os cristãos estavam voltando a ser como eram os judeus fariseus, os saduceus, críticos, exigentes, não é? Dominadores, e perderam, levou anos, mas perderam, foram perdendo gradativamente, né? Cada uma dessa parte.
não reconheceram que a felicidade e a alegria, não reconheceram que a felicidade e a alegria estavam abandonando sua vida e que, tendo excluído o amor de Deus do coração, passariam a andar em trevas. Olha que coisa terrível, não é? O apóstolo João, percebendo este quadro, ele escreveu: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não o ama, não o conhece, pois Deus é amor. É o que importa, o que está ali, o que é essencial. E não é só na igreja como congregação, na família, né? Na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, né? Filhos e pais, irmãos, entre os irmãos, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, diz. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender o quê? Mansidão e humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso, né? E humilde, né? Se eu sou assim, né? Aprendei. Então, a providência de Deus é a escola. Então, o que Deus providenciou para nós? Uma família. O que mais Ele providenciou? Uma igreja. Providenciou um campo de trabalho. Providenciou um campo onde nós estudamos, vamos na faculdade, temos amigos da escola, não é? E ali nós vamos entrar até em conflito muitas vezes, em tensões, vai gerar ansiedade, mas é o nosso campo de transformação, né? É o campo de aprendizado da mansidão e da humildade. O Senhor está sempre colocando diante de nós não o caminho que preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida Ele coloca diante de nós. Cabe a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de adequar o nosso caráter ao modelo divino. Então, só recordando, quando a gente pensa em Cristo, a gente pensa em Cristo como Deus. E está certo. Mas na vivência diária, nós precisamos pensar em Cristo como o segundo Adão. Nós nunca vamos ser semelhantes a Deus. Deus eterno, Deus onisciente, Deus onipresente. Nós vamos ser semelhante a Cristo como segundo Adão. É esse o processo, esse desenvolvimento da natureza, a imagem e semelhança de Cristo. Ninguém poderá negligenciar ou adiar essa obra sem correr risco de perder a salvação. Não é? Por quê? Porque este processo de desenvolver a natureza amorosa é o processo da santificação. Que é ser santo, que é ser a imagem e semelhança de Deus, como segundo Adão, no exemplo segundo Adão, é o processo de santificação. Mas o processo de santificação não é ausência de atos errôneos, tá? É desenvolvimento da natureza amorosa. Ah, pastor, mas então não tem solução? Tem solução, por quê? Quanto mais nós nos aproximarmos da semelhança de Cristo no sentido da natureza amorosa, menos atos pecaminosos acontecerão. Mas ainda que não acontecesse nenhum, a natureza carnal ainda está aqui. E vai estar até o dia da ressurreição, até a volta de Jesus. Esse é o texto dele, né? 1 João, né? Amemo-nos uns aos outros. Né? Aquele que não ama, não conhece. Não tem até um corinho sobre isso aí ainda? Ainda existe esse cântico, né? Lembra? Como é que é? Ai, guardaram, né? Olha aí que legal. Milhares podem ser alcançados pelo método mais simples e modesto. Os mais intelectuais, considerados os homens e mulheres mais prendados do mundo,
são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples de alguém que ama a Deus. E fala desse amor tão naturalmente como os mundanos fazem das coisas mais profundamente que lhes interessam. O método mais eficaz de evangelização é refletir a natureza amorosa. Olha o que ela fala lá. Vou me exercitar na paciência, na bondade, na longanimidade, para as virtudes cristãs, para que as virtudes possam ser hoje desenvolvidas em mim. Exercício, né? Vamos exercitar na paciência. Então não é algo que cai assim, né? E entra e toma conta da gente. É um exercício. Criar filhos é um exercício de desenvolvimento da paciência. Né? E filhos adolescentes, então é triplicado esse trabalho de... normalmente é assim. E nos dias de hoje, mais intensamente isso, né? Está aí diante de nós. Eu gostei dessa figurinha aqui, ó. Amor se escreve com P. Paciência, paixão, perdão, persistir, permanecer. Né? Amor se escreve com P. Olha. Essa passagem, né, é muito bonita, né? Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. A misericórdia e o perdão. Vamos fazer uma breve síntese, para guardarmos isso na mente. Natureza espiritual é sinônimo de natureza amorosa. Natureza amorosa, irmãos, é sinônimo de perfeição. Perfeição é sinônimo de santificação. Santificação é sinônimo de perfeição. Não é coisa diferente. Perfeição é sinônimo de natureza amorosa. Natureza amorosa é sinônimo de natureza espiritual. Então, nós seremos tão mais espirituais, tão mais santos, tão mais perfeitos, quanto mais de natureza amorosa nós somos. Ajuda ou confunde? Ajuda ou perturba? Não é fácil a jornada, o caminho, mas é possível. Porque nós temos um mestre, um professor, um Deus que atua em nós, que trabalha em nós, não é? O Espírito Santo que nos trabalha. Mas nós temos um inimigo. Apocalipse 12, 17. Vocês se lembram? O que nos diz lá em Apocalipse 12, 17? Irou-se o dragão. E ele foi fazer o quê? Guerra. Guerra. Contra quem mesmo? A mulher. E ao resto da sua semente. E ali ele identifica quem é a semente, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O dragão irou-se contra a mulher. A mulher é a igreja como um todo. Visível, invisível e na história. E o remanescente é a igreja daquele momento. Então, na Idade Média tinha um remanescente. No século passado tinha um remanescente, não é? E hoje nós representamos esse remanescente, a parte visível. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas estamos sob ataque. É bem claro, olha, o Apocalipse. O dragão irou-se. Irou-se. Ele está no nosso calcanhar, dos nossos filhos, nossos familiares, da igreja como um todo, pastor, da família do pastor. Está lá. E ele não tem emprego, né? O trabalho de Satanás é inventar perturbação para os filhos de Deus. E os filhos de Deus não são muitos, comparando um mundo de 7 bilhões de pessoas, quase 8 agora, né? Os filhos de Deus não são muitos. Então ele tem todo o tempo e tem uma experiência milenar.
E a cada período ele desenvolve algumas estratégias, algumas táticas para poder alcançar os filhos de Deus. A pergunta é: como o dragão está atacando hoje? Eu vivi um tempo na igreja de que havia assim uma fobia do assunto de televisão. Estava lá no interior do Paraná, a televisão estava chegando, né? Então era aquele desespero. Então, um bom cristão não podia ter televisão em casa. Aliás, era bom não ter mesmo, mas estava lá, né? Hoje a televisão nem mais os jovens nem vê mais televisão, né? Hoje o assunto é o quê? É 24 horas por dia, né? E a internet ali que abre e dá acesso para o mundo e que não tem controle, né? O que está lá. Como que Satanás está atacando hoje? Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Para a gente ver. Já ouvi falar do assunto de estresse? Né? Estou estressado. O que acontece com o estresse? O estresse, quer dizer, a pessoa não é deixar-se, a pessoa estar submetido, está envolvido em uma condição estressante. Lembre-se, nós fomos criados para viver em um jardim. Sem luz elétrica lá no passado, que não tinha, né? Deitava-se cedo e levantava cedo. Respirava-se ar puro, tomava-se luz solar e fazia exercícios naturalmente. E tinha uma alimentação natural. Então, fomos criados para isso. Agora, hoje a gente vive aonde? Em cidades. Deita-se tarde, levanta-se cedo, come-se de qualquer jeito, come-se qualquer coisa. E aí vai tudo. Aquele ser que foi criado, mencionei para vocês, tinha quase 4 metros de altura e devia pesar 1.000 quilos. Uma resistência, Soroite fala que ele tinha 20 vezes mais vitalidade do que nós temos hoje. Era um tremendo, gigante, viveu 900 anos. Agora nós, na nossa estatura de 1,65 m, 1,70 m, 1,80 m, né? Pesando 70, 80, 90, 100 quilos, com todas as limitações que nós temos, nos submetemos a um programa de atividades sobre-humano, além da capacidade do físico e da mente resistir. Eu lembro de um amigo, médico, trabalhava no Hospital Adventista, eu era capelão lá, mas ele trabalhava em 5 hospitais. Então, dava plantão aqui de 12 horas, corria lá para o outro, fazia a cirurgia, corria para o outro, fazia isso, corria para o outro, fazia aquilo. Então, uma loucura. Mas eu sou médico. Tudo bem que é médico, não é? E médico que não ganha menos, se ganhar menos de 40 mil por mês, ele não se sente médico. Então ele tem que trabalhar, tem que fazer. E é uma tensão você atender pacientes e tratar, principalmente quem trabalha na área de cirurgia. Uma verdadeira loucura. Aí teve um acidente. E quebrou o pé. Ele era um bom homem, um bom filho de Deus, ancião de igreja, mas estava naquele... Aí, como ele quebrou o pé, não podia dirigir, não podia andar, não podia trabalhar. E teve que ficar em casa. 40 dias. Com a perna para cima, engessado. Ainda que o acidente foi razoável em função do tipo de acidente, né? Ele começou a ler o livro Medicina e Salvação. Tem um livro, né? Medicina e Salvação. E ele começou a ler, prestar atenção, ir e voltar. E permitiu que o Espírito tocasse na sua mente, no seu coração. E ele disse: que loucura que eu estou fazendo. Que loucura. Isso não é vida, né?
um homem relativamente jovem, filhos pequenos. O que ele fez? Não entendia quase nada de essas coisas naturais. Eu tinha chegado com a Elisa em São Paulo para trabalhar no hospital, porque tinha alguns médicos que estavam interessados em desenvolver essa árvore natural para abrir uma clínica de tratamentos naturais. Eu estava no Paraná, fui chamado como pastor e a Elisa, já tínhamos uma experiência já de alguns anos nessa área, para se juntar com aqueles médicos, mas ele não participava desse programa. Pelo contrário, até era contra. E logo que eu cheguei em São Paulo, eu fui morar a uma distância de uns 12 quilômetros do hospital, e eu atravessava ali um pedaço de São Paulo, numa avenida, Avenida 23 de Maio, quem conhece São Paulo. E uma manhã eu estava me dirigindo para fazer a capela, e eu senti assim alguma coisa no olho. Aí eu fechei o olho direito e não enxerguei nada, com o olho esquerdo aberto. Aí fechei o olho esquerdo, deixei o direito aberto, enxerguei tudo. Fechei de novo, não enxerguei nada. Antigamente os vidros de carro era de um tipo de vidro, coisa assim, que quando batia e quebrava, ele ficava tudo quebradinho, pequeno, 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 assim, até que caía, né? E o meu olho estava assim, todo quebradinho, assim. E eu fiz várias vezes esses anos, nada. Bom, cheguei, conversei com o Dr. Cruz, que era o diretor do hospital, e falou: você precisa ir lá no oftalmologista, vai lá no Dr. Said. E eu fui. Cheguei lá, ele examinou, olhou, falou: você está com um problema chamado uveíte. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei: o que é isso? É um negócio gravíssimo. Você pode perder a visão. E felizmente ele falou, foi nenhuma só. O outro não atingiu. Tá bem, o que faz? Bom, você vai levar esse remédio, tira uma semana de repouso e toma, pinga tal coisa no olho, toma tal coisa assim, assim. Tá bem. Aí fui para casa, junto com a Elisa, montamos um programa e aí eu fiz uma semana, né? Com jejum, com suco, com banho de assento, banho vital e ali, né? E o olho, você abriu, fechava o olho, você não enxergava nada. Bom, o que eu vou falar para vocês, talvez vocês nem vão acreditar, né? Então não tem problema. Mas fazendo os banhos de assento, banho vital, banho escaldapé, e o jejum, água de alho, limão, né? E cru. A partir do terceiro para o quarto dia, começaram a aparecer aqui, nessa parte aqui das costas, uns furúnculos. Sabe o que é furúnculo, né? Aqueles tumores que saem assim. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Acho que no quinto dia, eu liguei para um dos médicos que lidava com tratamento natural e falou: olha, você põe para virar furo, que a gente chama, né? Linguagem popular, né? Ou vai no médico para lancetar, ou você põe cebola quente. Aí você pega aquela concha da cebola assim, põe numa colher, põe para esquentar, esquenta bem, coloca em cima e põe uma faixa e deixa aquilo. Aí, fiz isso. Eu sei que do quinto para o sexto dia, começou a abrir esses furúnculos e vazar, e vazar, e vazar, e vazar, e o olho limpar. É uma coisa misteriosa até, né? Porque tudo em nosso corpo é ligado. Você não tem coração, não tem pulmão, você não tem fígado, você não tem estômago, você não tem intestino, você tem um corpo. Todos esses sistemas são interligados. Você caminha, quando você faz esse movimento, bateu o pé no chão, bateu não é bom bater. Você colocou o pé no chão e fez esse movimento, a planta dos pés, a sola dos pés é cheia de terminações nervosas e reflete em todo o corpo, até a cabeça. Aí se você andar, por exemplo, em uma grama limpa, levemente úmida, assim, friazinha, você vai ter
uma ação em todo o corpo, no cérebro. Pois, mas eu estou com problema no estômago. Você está sentindo no estômago, você está com problema no corpo. Mas o sistema tradicional hoje de tratamento, ele trata do estômago, trata do pulmão, ele trata do fígado, ele trata do rim. Mas isso não existe. Nós temos um corpo, um todo, que precisa ser cuidado. E eu me surpreendi com aquilo, né? A gente estava aprendendo naquele caminho. Bom, o olho limpou, passaram alguns dias, fui lá no Dr. Said, ele examinou, falou, está ótimo, limpou. Sim, antes de eu sair do consultório, na primeira consulta que ele examinou, ele falou para mim assim, olha, não vá na conversa desse pessoal que está aí no hospital, falando de tratamento natural, porque para esse caso seu, não serve. E a gente se assusta, né? Quando um médico experiente diz isso para a gente. Felizmente, eu era casado com uma pessoa que tinha muita experiência e confiança, né, nesse assunto, e deu certo. Quando eu voltei, a primeira pergunta que ele fez foi, tomou direitinho os remédios? Eu sorri, brinquei com ele, né? Falei, olha, doutor, eu segui mais essa linha aqui, assim. Isso é uma loucura, rapaz, você podia ter perdido o olho, né? 2 meses depois ele teve um acidente, quando ele quebrou o pé. Aí ele foi ler o livro Medicina e Salvação. 40 dias. Quando ele tirou o gesso do pé, ele já tinha tomado uma decisão. Eu não vou ficar aqui, não. Ele tinha uma casa, num dos bairros em São Paulo, colocou a casa à venda, vendeu, e foi para uma cidade que fica, acho que 80 quilômetros de Brasília, uma cidadezinha pequena. Tinha um hospital médio da Igreja dos Batistas, e ele comprou então uma casa e uma chácara. Aí o programa dele agora, que antes ele saía 4 horas da manhã para fazer cirurgia, para fazer isso, para fazer aquilo, para dar plantão, para ir voltar, 4 empregos, aquela coisa de louco. O programa dele agora era assim, levantava, tinha o culto com a família, café da manhã, refeição da manhã, aí ele ia para a chácara. Passava lá um bom tempo na chácara, tomava sol, fazia exercício, bebia bastante água, e ali por umas 9 horas ele voltava para casa. Eu digo voltava porque hoje ele já tem uma boa idade e está aposentado, né? Aí ele ia para o consultório. O consultório era na frente da casa. Aí ele atendia os pacientes. Quando dava ali umas 4 horas da tarde, 4 e pouco, ele vai lá para a chácara, trabalhar lá na terra, né? Mexer com a terra, com a horta, aí trazia as coisas. E aí ele mudou a estratégia dele, de atendimento, de consulta. Ele diz assim, o paciente chegava, ele diz assim, você quer fazer o diagnóstico, tudo, né? Você quer sarar ou quer melhorar? Aí o paciente olhava assim, mas como? Sarar e melhorar? Bom, se você quiser melhorar, eu dou um tratamento para você com remédios, com medicação. O remédio já é o nome, remediar, né? Agora, se você quiser sarar, então você vem, vou fazer um programa com você de 8 semanas, e cada semana eu vou ensinar um remédio para você natural, um tratamento. E quando tinha que fazer cirurgia, ele também fazia cirurgia, preparava para fazer a cirurgia, tudo isso. E muitos passaram a aceitar isso. E o que ele fazia? Quais eram os remédios naturais? Água, luz solar, repouso, exercício. Então, por que ele dava uma semana? Que era para a pessoa se exercitar. Bom, agora eu vou te ensinar sobre a água, o benefício da água, o valor da água. Dava uma consulta para ele. Agora o indivíduo ia para casa e ia passar a semana aprendendo a tomar água. Fora da hora das refeições, 6 a 8 copos de água. Tá? Segunda semana, está lá, exercício, respiração, cada coisa, mexer com a... E as pessoas se restauravam, curavam. Mudou completamente a vida. Entendeu os efeitos do estresse, do cortisol, esse hormônio do cortisol, né?
O que faz quando a gente está nessa vida tensa, muito, aquela coisa, aquela correria, aquela... Então, o corpo, ele continua produzindo cortisol, mas em quantidades maiores. Mas qual é o efeito do excesso de cortisol? Aumenta o risco de diabetes, pressão alta, depressão, atrofia muscular, gordura abdominal. Não é? Olha, se aumenta o risco, você precisa diminuir o risco para produzir menos cortisol. E como que se diminui o risco? Harmonizando a vida com o plano original de Deus. É simples assim. Pode ser difícil tomar uma decisão, tomar um caminho desse. Insônia, perda de memória, alergias, fadiga, irritação. Irritação é característica da natureza amorosa ou da natureza carnal? Não. Então, se eu estou num tipo de vida estressante, que me leva a ficar irritado com frequência, o principal da nossa existência é nos preparar para estar no novo céu e na nova terra. Não é? É uma mudança que pode ser planejada e ser feita. Olha isso aqui. Em estado colérico, as glândulas suprarrenais das pessoas do tipo A, quem é a pessoa do tipo A? É uma classificação psicológica, né? É aquelas pessoas muito ativas, de muita energia, muito empreendedora, põe 3, 4 negócios de uma vez só, e vai para cá, e vem para lá, e faz isso, faz mais aquilo, né? É secreta, as glândulas secretam 40 vezes mais o nível normal de cortisol. E arrebenta com a pessoa. Uma pessoa assim chega na igreja no sábado, ela está nas nuvens, no sentido negativo. Está nas nuvens. Não entende o que se fala, o que ouve, aquilo às vezes até perturba, irrita, né? É uma coisa tremenda. Né? Olha lá, não é novidade que o estresse faz mal à saúde, já está comprovado que ele aumenta o risco de problemas cardiovasculares, infarto, AVC, papapá. Agora, essa revista científica aqui publicou um estudo mostrando que afeta o cérebro. Afeta o cérebro. E a conclusão da pesquisa é: o estresse afeta a memória e reduz o tamanho do cérebro. É claro que um estressinho aí de uma semana, 2 dias, 3 dias, um estressinho, um estressezinho, né? Não vai matar ninguém, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas um permanente estresse de anos arrebenta com a gente. Arrebenta com... E vai afetar, não é? Vai afetar. O dragão irou-se contra a igreja, contra nós, contra os filhos de Deus, não é? O que acontece quando afeta o cérebro? Afeta o lobo frontal. Está muito alto isso aqui? Tá, afeta o lobo frontal. O que vai afetar quando atinge o lobo frontal? A espiritualidade, a moralidade e a vontade. Essa é a diferença, irmãos, dos animais do ser humano. Os animais não têm o lobo frontal. Então, eles não têm espiritualidade, não têm moralidade, não têm vontade. O animal não tem. Essa é a diferença que Deus colocou na obra-prima da criação: espiritualidade, moralidade e a vontade. Então, o estresse, ele vai afetar o cérebro, afeta esta porção aqui. Esta porção. Fala, querido. Acredito que prepara o caminho. O Alzheimer estava, a princípio ele estava dizendo assim: bom, a vida média aumentou, aí vem naturalmente um desgaste, não é? Então, só que o Alzheimer está atingindo pessoas mais jovens, cada vez mais jovens, já antes da faixa dos 60 anos. Então, eles foram estudando isso. O que quer dizer isso? O cérebro, pressionado por todas essas coisas, acaba, em algumas pessoas, desenvolvendo também, vai afetar o cérebro. Alzheimer, demência, né? Há muita demência precoce.
Então, por quê? Porque está se abusando do cérebro. Né? Se abusando do cérebro. Bom, assim, um resumo, né? O que acontece quando o lobo frontal é comprometido? Olha, uma das primeiras coisas, degeneração de princípios morais. Tem que ver com espiritualidade isso? Prejuízo social, perda do amor pela família e por amigos. Falta de previsão para o futuro. Incapacidade de raciocínio abstrato. Por exemplo, eu falo Nova Jerusalém. Eu estou falando de uma coisa abstrata. Ela se torna real pela fé. Mas eu não pego. Eu não vejo. Eu creio. Mas uma pessoa afetada no lobo frontal, o estresse é uma maneira de afetar. Tem outras, não é? Nós vamos ver quantas tem que afetam o cérebro. Não é? Vai afetar o raciocínio abstrato. Então, ele vai ter dificuldade de entender as coisas da Bíblia, que a Bíblia trata basicamente de coisas, falando naturalmente, abstratas. Você crê pela fé, aceita porque aceita que Deus existe, não é? Incapacidade de interpretar provérbios, profecias. Olha que coisa interessante. E nós, como adventistas, se é uma coisa que nos governa, são as profecias, né? Que nos orienta na caminhada, na jornada, né? Habilidade diminuída para a compreensão de matemática, raciocínio. Perda da empatia. O que é a empatia? Eu me simpatizar, né, com o sofrimento alheio, do meu amigo, do meu irmão, do meu familiar, de eu estar ali, não é? Pelo contrário, você pode, esse cara dá um problema danado na minha vida, né? Só incomoda, não é? Perturba. Não é? Então ele afeta, não é? O lobo frontal é afetado. Falta de limites. Às vezes é o abuso da ostentação, compras exageradas, hostilidade, agressividade. A memória é afetada, distração, inquietude, voo das ideias, né? Muitas fantasias, instabilidade emocional, apatia, falta de iniciativa, indiferença para a condição própria, não é? Muitas vezes irrefletido, e assim vai. Aí diz a revelação, não é? É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Pergunto para os irmãos, quando a palavra está dizendo ali, e o dragão irou-se com a mulher, pensando especialmente nos dias que nós estamos vivendo, onde é que o dragão está atacando? O que ele quer alcançar? É a capital do corpo aqui, cidadela. Até hoje nas guerras é assim. Você vê lá a Rússia tentando invadir lá a Ucrânia, né? E eles queriam tomar já na primeira semana a capital, não conseguiram. Pronto, a guerra está lá, quantos meses? 4 meses, 5 meses, não sabe quanto tempo vai durar. Então, mesmo nas guerras convencionais, você ganha a guerra quando você conquista a capital, a sede do governo, tira o governo da linha de frente, passa outro governo, você ganhou a guerra. E a nossa capital, a capital do nosso universo é isso aqui, é o cérebro. E mais especificamente o lobo frontal. É onde o dragão dirige as suas ações, chamadas, né? Podemos chamadas de tentações. Então, é uma guerra, é o grande conflito, não é? Grande conflito. Então, numa guerra, então o inimigo ataca. E guardem isso, é muito interessante. Este livro, chamado Conselhos sobre o Regime Alimentar, ele não é um livro de conselhos sobre o regime alimentar. Ele é um livro que mostra 11 maneiras como o dragão está atacando a igreja hoje. 11 maneiras, pelo menos. Então é um livro interessante. Eu lembro, estava dirigindo uma palestra nesse assunto, uma semana, e no domingo eu falei deste assunto, do livro, Conselho Suplementar, a importância,
E uma senhora que estava sentada ali, diretora do serviço social da igreja, ela ficou tão interessada, ela disse assim, preciso comprar esse livro. Preciso comprar esse livro. Lá na cabeça. Né? Então, amanhã, segunda-feira, eu vou lá no escritório, não estava longe o escritório da igreja onde ela morava. Eu sei que a segunda-feira entrou uma série de atividades, coisas assim, e ela não conseguiu ir. À noite, ela veio para a igreja e ouviu mais um tanto do conteúdo do livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Ela disse, amanhã eu vou. Amanhã eu vou lá na associação e vou comprar esse livro. Levantou-se, preparou, e quando ela estava para sair, o esposo, que trabalhava com uma lavanderia, disse, olha, querido, eu estou precisando de uma ou duas agendas que eu tenho lá, anotação de clientes, e eu não estou conseguindo encontrar. Você pode conseguir para mim? Bom, ela pensou, bom, eu vou achar isso aqui, dou para ele, e depois eu vou lá comprar, eu tenho dia para comprar. E ela foi na prateleira da casa e começou a buscar a agendinha que ela estava perdida e tudo, e de repente ele olhou, estava lá um livro. O título do livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Ainda estava embrulhado com aquele papel celofane assim que vem, né? Embrulhadinho assim, para proteger. Aí ela lembrou. Ela tinha comprado o livro 8 anos antes. E não tinha sequer aberto a proteção. Aquele tesouro estava lá guardado há 8 anos. Agora, se o título do livro, em vez de Conselhos sobre o Regime Alimentar, fosse assim, as 11 maneiras como o diabo está atacando o seu filho para destruir a sua vida espiritual. Ele teria sido lido antes? Provavelmente. As 11 maneiras como o diabo está trabalhando para tirar o seu marido de você. Ou tirar a sua esposa. As 11 maneiras como o diabo está trabalhando para que você tenha um câncer. Nós leríamos antes esse livro? Então, esse é um título muito ruim. Porque, primeiro, a partir da adolescência, ninguém gosta de conselho. Até um ditado que diz que se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria cobrado. Muito menos sobre regime alimentar. Se há uma coisa que, em geral na população, não se gosta, é que alguém venha dizer para a gente como que a gente deve comer e beber. Mesmo a gente sabendo que está errado, a gente não gosta que fale do assunto. Né? E se a gente chega na igreja, alguém vai lá num sermão e fala de comida, a gente diz, esse camarada não está fora de lugar, né? O lugar aí não é para estar falando dessas coisas, né? E também não é mesmo, né? Tem que falar de Deus, né? Mas é o livro que nós temos, o importante é o conteúdo dele, né? Mas ele nos fala dessa batalha, né? Como tem trabalhado. Quais são nesse ataque, de que maneira nós temos exposto, está no livro, como que ele ataca? Olha, depois nós vamos detalhar até amanhã cada parte dessas. Né? Comer fora de hora afeta o cérebro, mesmo coisas boas. Uso do açúcar. Comer produtos refinados, beneficiados, né? Arroz branco, pão branco, estou falando de comer assim continuamente, não eventualmente, né? Mas todo dia é pão branco, é arroz branco, é açúcar branco, é macarrão branco, é tudo que é refinado, beneficiado, vai afetar o cérebro. Como que vai afetar? Líquido às refeições, terceira refeição abundante. Frituras, estimulantes, principalmente a cafeína, comer demais. Esse é um dos problemas. Você começou a ganhar um pouco a mais, começa a comer demais. E geralmente a gente começa a comprar coisas mais sofisticadas. Não é? Se você comia queijo mussarela, vai começar a comprar aqueles queijos mais sofisticados, coisa assim, não é? Estou falando, quem ganha, né? Está ganhando. Geralmente vai na comida, né? Começa a ir mais em restaurantes.
E restaurantes, churrascaria, geralmente é um estímulo para comer mais, né? Condimentos, a carne, má combinação dos alimentos, vida sedentária, fadiga, não é? Falta de repouso, não respirar direito, tipos de música. Televisão ali é a mídia, de maneira em geral, é que afeta isso aqui. Há algumas pessoas, irmãos, que é afetada por todos eles, todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, que vai afetar o lobo frontal aqui. Bom, então nós sabemos que o dragão ataca. E ele tem uma estratégia. E nós recebemos por revelação, irmãos, qual é essa estratégia dele. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce através do apetite. E este ele procura estimular de todos os modos possíveis. Então, nessa batalha, nessa guerra contra os filhos de Deus, qual é a estratégia de Satanás? Através do apetite. Através do apetite. Isso é uma coisa ruim de saber e uma coisa boa. É ruim de saber porque pode mexer com alguns hábitos que a gente tenha e que precisa mudar, e então a gente pode ter dificuldades para mudar. E boa porque pelo menos a gente sabe como o inimigo ataca. E a gente pode se proteger. Pode se proteger desses ataques. Né? Então, olha para isso aqui. Exerce através do apetite. Ele está constantemente alerta para submeter inteiramente ao seu controle. Inteiramente ao seu controle. E isso ele já conseguiu, irmãos. Dos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, a absoluta maioria está sob o domínio de Satanás. Até mesmo no mundo ocidental chamado cristão. E até mesmo dentro da igreja. Sem falar o restante que está por aí. Uma jovenzinha de 12 anos começou a frequentar o Clube dos Desbravadores de uma de nossas igrejas em São Paulo. E, através dos desbravadores, ela começou a ir na igreja. A mãe era da Assembleia de Deus. E a mãe, vendo a filha, ficou preocupada com aquela situação, mas a filha melhorou muito o seu comportamento a partir do momento que veio para os desbravadores. Respeitando a mãe, ajudando a mãe, não é tudo. E ela falou, bom, não deve ser tão ruim esse negócio lá, porque minha filha está melhorando o seu comportamento, a sua atuação. E ela começou a vir na igreja, também, a mãe. E ela começou a gostar. Ela ia na igreja da Assembleia e vinha também na igreja adventista, porque o culto principal são em dias diferentes. Não é? O pastor da igreja dela ficou sabendo. Ficou sabendo. E teve uma estratégia que não foi muito feliz, pelo menos em relação a ela. Ele podia ter visitado em casa, conversado, né? Tratado as coisas. Mas quando se tratou de igreja adventista, eles têm mais ou menos quase uma rixa, assim, né? Uma dificuldade de nos compreender. Bom, num domingo à noite, ela estava lá na igreja, e a igreja estava naquele ânimo todo, né? Que no mundo pentecostal é muito comum, não é? E falar alto, e gesticular, e aqueles movimentos, e falar em línguas. E ela era antes desse movimento. E agora que ela estava frequentando a igreja adventista, aprendendo como que era o culto, né, mais racional, o entendimento, ela estava ali, presente, mas quieta. O pastor desceu, isso é a história que ela contou para a gente, né? O pastor desceu, foi até onde ela estava em pé, ele continuou falando para a congregação, e quando chegou bem perto dela, segurou o braço dela e disse, irmã, o que está acontecendo?
Ela olhou assim, e ele fez a seguinte observação: a irmã não está comendo mais carne de porco? Como ela tinha a filha, né, nos Desbravadores, já estava estudando esse assunto, ela tinha começado a ouvir, aí deu uma parada e não voltou mais lá. Mas vê todo esse ambiente, toda essa comunidade, e tem pessoas sinceras ali, pessoas dedicadas, pessoas que querem servir a Deus, mas que estão sendo enganadas pelos seus líderes, né? Então, de certa forma, Satanás já tem o controle do mundo. O que ele não pode ter é o controle da igreja de Deus. O que ele não pode ter o controle é da sua vida, da minha vida. Pela luz que nós temos, pelas revelações que nos orientam. Então, o Satanás ataca, ele tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Pelo apetite. O mais forte poder é pelo apetite. O que significa? Que se eu educar o apetite, nós vou bloquear a forma de Satanás exercer o mais forte poder. Porque ele não tem poder. E ele nem é forte. Porque ele é um inimigo vencido. Ele só vai ter ação na minha fraqueza ou no meu desconhecimento da revelação. E aí vem por que Ellen White sofre tantos ataques, né? Seu mais forte poder exerce através do apetite. Diz ela, mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Vocês têm ouvido falar de corrupção ultimamente? Têm ouvido falar de corrupção? A essência da campanha para a eleição de presidente no Brasil hoje é a corrupção. Você é mais corrupto do que eu, você faz aquela coisa, outro vem aqui, outro vai lá. Tem um candidato que diz assim, eu falo palavrão, mas não sou ladrão. Uma coisa interessante, não é? Mas girou isso. Não vem o candidato e diz assim, olha, o plano nosso é esse, assim, 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 estamos querendo fazer assim, assim, porque é tal. Não, Mas, na realidade, esse mundo político está... E não é o mundo político, o mundo empresarial, o mundo social, o mundo religioso, está tudo contaminado. Não é? Como nos tempos de Noé. Mas o que diz a revelação? Pelo apetite eles foram corrompidos. Não é? Pelo apetite foram corrompidos. Satanás alcançou isso. Então, lembre-se, o dragão ataca. Qual a estratégia dele? O apetite. E ele tem objetivos. Dois objetivos principais, que é, o Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria o quê? Debilidade física. Adormecendo os órgãos perceptivos, de maneira que não se discerniria as coisas sagradas e eternas. Órgãos, onde é que estão os órgãos perceptivos? Aqui no lobo frontal. Então, duas coisas. Uma é enfraquecer o físico, debilidade física. Então, se a enfermidade vem porque a pessoa quebrou as leis naturais, viveu contrário às leis naturais, né, e isso vai afetar o quê? O cérebro, vai adormecer os órgãos perceptivos e não se discerne as coisas sagradas. Essa é a essência do ataque do dragão. A essência do ataque do dragão. Então, enfraquecimento e degradação e adormecer os órgãos perceptivos. Em toda guerra você tem armas, não é? E quais são essas armas? Então, novamente, o Conselho sobre o Regime Alimentar, ele nos dá essa relação aqui de 11 elementos, né, que vai afetar a mente, que afeta o corpo, que afeta o culto, que afeta a compreensão da vontade de Deus. Então, ele não ataca diretamente o culto, ele ataca a mente dos adoradores. Porque se o adorador chega no culto com a mente obscurecida, adormecida, vai ouvir, aquilo não toca. É uma formalidade, vira uma formalidade. E aonde é que vai dar isso, irmãos? Aqui. Jesus veio,
em 1844, não, ele não veio, desculpa, ele não veio. Ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Não é? Quem ainda não conhece esse estudo, vale a pena considerar. E o que diz a revelação? Que no momento que ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo, santuário celestial, ele está na posição de intercessor. Então ele fala que nesse momento ele envia um anjo poderoso para a terra, e este anjo vai dirigir a mente das pessoas para o lugar santíssimo onde Jesus está. E compreendendo o ministério de Jesus no lugar santíssimo, ele vai entender a razão da morte de Jesus, a morte substituta. E vai andar nos caminhos de Deus, se preparando para a volta de Jesus. Então, qual é a estratégia de Satanás? É afetar isso aqui. Aqui em cima ele não tem ação. Ele não pôde impedir a morte de Jesus. Ele não pôde impedir a ressurreição de Jesus. Ele não pode impedir o ministério intercessório de Jesus. Ele vai imitar, mas não vai impedir a volta de Jesus. Mas ele pode afetar aqui. Compreenderam? Então, o dragão ataca, nós estamos numa guerra, ele tem uma estratégia, a estratégia é pelo apetite, ele tem objetivos, enfraquecer e degradar as faculdades físicas, adormecer, para não discernir as coisas sagradas, e ele tem as armas. E essas armas principais estão relacionadas com o apetite, que é a estratégia dele, para desviar os filhos de Deus do caminho, para chegar lá. Bom, nós vamos ter depois aí uma sessão de perguntas e respostas, e amanhã temos 2 períodos para dar continuidade e analisar, não é? Como que esta situação vai afetar, não é? Aqui, e como nós podemos nos livrar dessas situações. Obrigado.